Boa noite a todos. Eu sou Laura. Eu sou estagiária da Escola Municipal Professor Félix Leitão. E eu lá trabalho juntamente com o professor Patrício. E nós ministramos a disciplina de ciências. A turma que a gente vai trabalhar hoje vai ser o 9º ano de EJA. E o assunto que nós iremos ministrar vai ser a respeito de queda livre. O que nós iremos abordar dentro desse conteúdo? O que é queda livre? Vamos ver exemplos, fórmulas e também os gráficos. Ok? Bom, turma, então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Bom, antes de nós sabermos o que seria esse fenômeno de queda livre, nós vamos abordar um pouco do contexto histórico dele também. Bom, queda livre, ele foi um movimento que já vinha sendo estudado há muito tempo atrás pelo físico italiano Galileu Galilei, certo? Ele vinha estudando esse fenômeno já há muito tempo. E o que seria a queda livre? É quando eu tenho corpos de massas diferentes e eu lanço eles a uma determinada altura. E até o processo deles chegarem no solo, eu tenho aí a queda livre, certo? E isso acontece porque eles vão estar sujeitos à mesma aceleração. Então, a queda livre é um movimento vertical que vai consistir na queda desses corpos, como é o exemplo que eu tenho aqui. Por exemplo, essa pena e essa maçã, certo? Sem efeitos de força de atrito. E quando eu tenho a presença de ar, vai haver essa diferença de tempo que eles vão chegar no solo, certo? Mas já quando eles estão no vácuo, eles vão chegar juntos no solo, certo? Então, vamos dizer aqui de uma forma bem geral, queda livre é quando eu tenho determinados corpos de massas diferentes. Não precisa ser corpos muito pesados, desde que eles tenham uma quantidade de massa considerável e que sejam diferentes. Eu posso lançar eles de uma altura X e a tendência que eles têm é de chegar no solo ao mesmo tempo, certo? E eu vou desconsiderar também a força de arraste ou de atrito. Eu vou desconsiderar essas forças. E tudo isso vai se dever, esse processo vai acontecer devido à gravidade, que tem a função de arrastar esses corpos para o centro, ou seja, para baixo, certo? E na queda livre, nós temos um movimento retilíneo, nós temos um movimento uniformemente variado. E o que seria esse movimento uniformemente variado? É que esses corpos, quando eles estão caindo, a velocidade deles vai se aumentar de forma constante. Ou seja, digamos, eu tenho um corpo que ele está caindo em uma determinada altura e digamos que a cada 2 segundos a sua velocidade vai aumentar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, isso seria o processo de um movimento uniformemente variado, certo? Bom, então agora nós vamos ver alguns exemplos do nosso dia a dia em que a gente pode ver esse fenômeno da queda livre. Quando eu pego uma bola de boliche e eu solto ela de uma determinada altura, como nós temos aqui no exemplo, que eu solto ela da altura do meu quadril, por exemplo, que aí eu já tenho uma altura considerável. Quando um livro cai de um estante, ou um copo cai de uma mesa, ou até mesmo o nosso celular, quando ele cai da nossa mão, é um fenômeno de queda livre. Uma chave de roda, quando ela cai do porta-malas do carro, também é outro fenômeno de queda livre.
Bom, e para que isso fique melhor entendido para vocês, eu vou mostrar um exemplo bem simples, um exemplo do cotidiano, para que vocês possam vir a compreender melhor tudo o que foi dito anteriormente, certo? Bom, nesse experimento que vai ser mostrar para vocês, os materiais que vão ser utilizados vai ser apenas um livro e uma folha de ofício, coisa que vocês podem fazer na casa de vocês sem nenhum perigo. E nesse experimento a gente vai ver o fenômeno da queda livre, certo? Então eu vou colocar o vídeo para vocês. Que possuem massas diferentes. Aqui eu vou utilizar um livro e uma folha de ofício. E eu vou largar os dois e ao mesmo tempo. E vamos ver o que acontece. Vamos ver quem chega primeiro à superfície da mesa ou se os dois chegam juntos. Vimos que o livro caiu primeiro. Vamos então agora para o segundo momento da nossa demonstração, que é colocar sobre o livro a folha e também soltá-los de uma altura X. Vimos agora que a folha caiu junto com o livro. O que aconteceu? Pessoal, assim, existe uma força atuando sobre todos os corpos que estão na vizinhança da Terra, a chamada força gravitacional ou força da gravidade. Essa força atrai todos os corpos, independente da sua massa, atrai esses corpos para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Mas o que aconteceu no primeiro momento da demonstração, que a folha caiu depois que o livro? Acontece que existe uma chamada força de resistência do ar, atuando sobre todos os objetos. Porém, em um objeto mais pesado, essa força de resistência do ar é praticamente eliminada durante a queda do mesmo. Já em um objeto mais leve, ela atua mais fortemente. Foi isso que ocasionou a demora da folha de ofício durante a chegada em relação à chegada do livro. E quando eu coloquei a folha de ofício sobre o livro e larguei, ela chegou junto com o livro na superfície da mesa. Porque simplesmente entre a folha e o livro foi criado um vácuo, ou seja, ausência de ar. Então, não existiu nenhuma força de resistência do ar sobre a folha. Então, por isso, ela chegou junto com o livro. Então, todos os corpos na vizinhança da Terra tendem a chegar juntos à superfície se largados de uma mesma altura e ao mesmo tempo, a menos que, como foi demonstrado no segundo momento, a resistência do ar atue sobre um deles, dificultando esse movimento. Obrigada. Então, com esse experimento que vocês acabaram de ver, deu para compreender melhor tudo que foi dito anteriormente, certo? Então, agora a gente vai passar para a parte das fórmulas. Na queda livre, nós temos a equação horária, a equação da velocidade do corpo, certo? Que é a velocidade igual a gravidade vezes o tempo. A velocidade da queda é dada em metros por segundo. A aceleração da gravidade, que é o G aqui, ela é dada em metros por segundo ao quadrado.
Já o intervalo de tempo é dado em segundos. A equação da altura na queda livre é h, que vai ser a altura, que é dada em metros, o g, que também vai ser a aceleração da gravidade, que também é dada em metros por segundo ao quadrado, t, que é o tempo, dividido por 2. Não esquece que esse tempo aqui é elevado ao quadrado, certo? Nós temos a equação de Torricelli, que é v ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Na equação da velocidade, nós podemos determinar a velocidade da queda, certo? Durante esse processo de queda livre. Já na equação da altura, ela nos permite determinar a altura com relação ao tempo de queda. Já que na equação de Torricelli, ela vai nos permitir relacionar a velocidade da queda com relação à altura, como vocês podem ver aqui na fórmula, certo? Agora nós vamos para a parte dos gráficos. Na queda livre, nós vamos ter, como o movimento ele é uniformemente variado, nós vamos ter os gráficos da velocidade, certo? E da posição. O gráfico da velocidade, ele vai ser uma reta, e essa reta vai ser para cima, certo? Ela vai ascender para cima. E já no gráfico da posição, nós temos uma parábola. Vocês observam a diferença de um gráfico para outro, certo? Aqui nós temos uma reta e aqui nós temos uma parábola. Que essa parábola, ela também está com a concavidade para cima. É importante observar isso, certo? Nos gráficos. Bom, pessoal, e essa aqui é a nossa referência do conteúdo que foi apresentado para vocês. Eu procurei, com relação a esse assunto de queda livre, mostrar de uma forma bem geral, mas também de uma forma bem simples para vocês, para que vocês pudessem ter uma compreensão melhor do conteúdo, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima.